Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus, bom dia. Aqui quem fala é o pastor Tião. Hoje, feriado nacional, dia da independência da nossa nação brasileira. E a Bíblia diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Que possamos estar declarando nesse dia, e não só nesse dia, mas todos os dias, que o Senhor Jesus é Senhor sobre essa nação. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu quero trazer uma mensagem ao seu coração nessa manhã. E o texto que eu quero ler está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, no versículo 9 até o 11. Apenas esses 3 versículos. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Que certa noite o Senhor falou a Paulo em visão: não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nessa cidade. Assim, Paulo ficou ali durante 1 ano e meio, ensinando-lhes a palavra de Deus. Havia um propósito do Senhor para Paulo, e o propósito de Deus é que Paulo fosse para Corinto. Paulo está agora chegando a essa cidade, e ele vai pregar o evangelho de Jesus nessa cidade. A Bíblia vai dizer que Paulo ele enfrentou ali grandes oposições. Muitas resistências vieram contra a vida de Paulo, contra aquilo que Paulo foi exercer naquela cidade. Paulo está em uma noite, talvez cansado, abatido, com medo, não sabendo o que haveria de acontecer nos dias seguintes. Então Deus aparece a Paulo e Deus fala com Paulo em uma visão. E essas palavras do Senhor a Paulo, elas fortaleceram ainda mais a Paulo no propósito que Deus havia colocado no seu coração. Elas fortaleceram ainda mais o vigor de Paulo, e o espírito de Paulo foi renovado através dessas palavras. E assim é conosco. Assim é conosco. Sempre em momentos onde nós estamos vivendo lutas, guerras, batalhas, enfrentamentos, Deus ele sempre aparece, ele traz uma palavra que vai nos fortalecer. E o meu propósito nessa manhã é trazer essa mensagem ao seu coração, para fortalecer a sua vida, fortalecer o seu coração, o propósito que Deus tem para você, e dizer para você: não pare, continue falando, continue caminhando, continue pregando, não fique calado, calada. O que Paulo podia esperar de Deus nesse tempo difícil? 2 coisas são importantes nós entendermos. A primeira é que Deus haveria de protegê-lo em qualquer circunstância, em qualquer situação. Deus estava trazendo para Paulo uma certeza: eu vou te proteger, não tenha medo, eu estou te guardando. A segunda coisa é que Paulo poderia ter a certeza é que o Senhor estava confirmando o propósito, confirmando o chamado, confirmando que a ida de Paulo não foi em vão, confirmando que a entrada de Paulo naquela cidade não era por acaso, não era obra do acaso, mas era um propósito de Deus, e que o Senhor iria usá-los, e que à medida que ele falasse, que ele pregasse, as palavras seriam acolhidas por aquele povo. As palavras ditas de Deus para Paulo aqui, irmãos, elas revelam grandes verdades para nós, os filhos de Deus. E essas palavras, elas servem para a nossa edificação e também para o nosso fortalecimento. A primeira coisa que eu quero trazer para você é aquilo que Deus diz para Paulo no versículo 9. Paulo, não temas. E Deus diz para mim e para você nessa manhã: não temas. Mas continue falando, Paulo. Não fique calado, Paulo. Não temas. Deus disse: continua dizendo a eles, aos filhos, continue pregando as boas novas, Paulo. Sabe, irmãos, as nossas experiências com as lutas, muitas vezes elas causam medo, elas causam insegurança, elas geram dúvidas e elas causam um desejo de desistência. Mas Deus nessa manhã está dizendo para mim e para você: não temas, continue avançando, continue falando, continue pregando, não fique calado. Paulo, ele tinha todo motivo para desanimar.
Paulo havia sido apedrejado em Listra. Paulo agora está diante de oposições. Certamente Paulo poderia estar imaginando que alguma coisa poderia acontecer a ele. Mas Deus intervém e vem e fala com ele numa visão e diz: não temas, Paulo, não tenha medo. Sabe, irmãos, o que te aconteceu foram experiências. O que te aconteceu foram experiências, mas eu quero dizer para você, você tem um Deus que está te guardando, que está te protegendo, está dizendo para você hoje: não temas, continue, continue. Porque quando nós ficamos com medo ou receios, inseguros, nós geramos problemas dentro de nós. Nós ficamos paralisados dentro de nós. Certa vez, Paulo diz também na carta aos Coríntios, só que em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 5, quando eles chegaram na Macedônia, que eles não tiveram nenhum descanso, enfrentaram lutas terríveis. A Bíblia diz que eles foram atribulados de toda forma, conflitos externos e temores internos. Então, observe o que interessante é que Paulo está declarando aqui em 2 Coríntios: conflitos externos, havia uma luta externa sobre eles, e também temores internos, havia temor interno. Por quê, querido? Porque os conflitos externos, eles geram medo dentro das pessoas. Exatamente isso que acontece com as pessoas, com os cristãos diante da luta, diante das perseguições. As coisas externas conseguem influenciar o ambiente interno. Jesus diz lá em João 14, 27, eu deixo ali a paz, a minha paz vos dou. Eu não dou como o mundo dá. Não se perturbe os seus corações e nem tenham medo. O Senhor está dizendo para mim, para você nessa manhã: dar a paz é algo que eu faço, filho, mas não se perturbar nos vossos corações é uma obra tua, é você que tem que fazer, é uma atitude tua. A paz é Deus que coloca. O não se perturbar, o não entrar nesse ambiente de perturbação, de medo, de insegurança, somos nós que não devemos entrar. Através de uma confissão da palavra, através de uma fé que Deus, Ele está conosco. Ou seja, a paz de Deus não está ligada à minha necessidade, mas naquilo que eu faço para Ele. A intervenção de Deus, ela só vem de nós fazermos a nossa parte e esperarmos nele. Sim, quando nós fazemos a nossa parte e esperamos nele. Para Deus, irmãos, é tão importante que nós não tenhamos medo, não ficamos inseguros, porque a fé, entenda isso, a fé, ela começa com uma atitude interior. A fé nunca começa com Deus resolvendo os problemas, as circunstâncias externas, mas a fé, ela começa com uma atitude interior. É o poder de Deus operando dentro de nós. Irmãos, a fé não é uma vara mágica que quando bate no problema, ele desaparece instantaneamente. Ela primeiro nos leva a um lugar onde aquele problema ou aquela circunstância não nos incomoda ou não nos afetam mais, porque nós cremos num Deus que faz milagre, um Deus que faz o sobrenatural acontecer. Deus nunca disse que nós não teríamos problema, mas Ele disse: quando vocês passarem, Deus diz: não tenham medo, não tenham medo. Deus não disse apenas não tenha medo, mas Deus disse para Paulo: Paulo, continue falando, continue pregando, continue anunciando. Uma promessa do Senhor para Paulo e para nós. Deus diz para Paulo: eu estou com você, Paulo, e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo. Eu vou te proteger, Paulo. Tem muita gente ainda que precisa ouvir o Evangelho. Deus está dizendo que estaria com ele. E Deus está dizendo para mim e para você nessa manhã: eu estou com você. Jesus nos prometeu que estaria conosco. Ele prometeu que ninguém iria fazer mal ou feri-lo. Deus disse que tinha muita gente naquela cidade. Tem muita gente. E precisava ouvir o Evangelho. E Paulo ficou ali durante 1 ano e meio,
ensinando a palavra de Deus. E Deus foi com ele. Deus o guardou. Deus o protegeu. Irmãos, entenda algo. Não permita que as circunstâncias desfavoráveis, que as perseguições externas, que as palavras lançadas sobre a sua vida te paralisem. Mas creia, hoje o Senhor está falando comigo e com você. Não temas, não pare. Continue avançando, continue rompendo as barreiras internas da sua alma, do seu coração, as limitações. Continue vencendo todas elas dentro de você. Continue falando e pregando, porque eu, o Senhor, estarei contigo. Eu vou te proteger e nenhum mal, ninguém irá feri-lo, ninguém irá machucá-lo. Eu vou guardar a sua vida. Essa é a promessa do Senhor, que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação do século. O final foi uma colheita sobrenatural de almas naquele lugar. Em 1 ano e meio, Paulo ele estabeleceu ali um lugar de ensino e Paulo alcançou vidas. Paulo marcou um tempo e o coração daquelas pessoas. Verdadeiramente, almas foram salvas e reconheceram Jesus como seu único e suficiente Salvador. Que o Senhor te abençoe nessa manhã com essas palavras, querido. Que o Senhor te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te conceda graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê muita paz. Deus abençoe, no nome precioso de Jesus.